Deus é tão bom, Deus é tão bom, e Ele mostra nos salmos, né, que nós temos chamado de salmos de esperança, Deus mostra a mim e a você o quanto Ele cuida de nós. Então, receba essa palavra hoje, né? Eu convido você, nós vamos ler Salmo 33, versículo 11 a 22. Hoje é o nosso 21º dia nesta série Ouvindo a Voz de Deus em Salmos de Esperança. Eu sou o pastor Nilson e estou aqui compartilhando com você. Vamos lá. Salmo 33, versículo 11 a 22 diz assim: Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nem um rei se salva pelo tamanho do seu exército, e nem um guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Muito lindo, né, esse salmo. As palavras que estão nesse salmo nos enchem de esperança. Aqui eu quero destacar 3 pontos, né, rapidamente pensar com você 3 pontos que nos movem nessa esperança. Primeiro, o salmo ali na parte que nós começamos a ler, fala que, no versículo 11, né, ele fala que os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do coração de Deus são para sempre. Nós temos, né, a possibilidade desse mundo de firmarmos a nossa vida nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, ou nas coisas que estamos vendo, nas promessas dos homens, firmarmos a nossa esperança na força do ser humano. Só que tudo isso passa, né? Todos nós sabemos que somos limitados, que como seres humanos nós somos limitados. Talvez você coloque toda a sua esperança numa empresa, num salário que você tem, numa pessoa que te prometeu algo. Mas a palavra de Deus nos mostra que há um limite no ser humano e que nós chegamos a um momento que nós não temos condição sequer de garantir a nossa vida. Então, aonde nós temos que firmar a nossa vida? No Senhor. Então, você tem o seu coração nas mãos de Deus? Você tem a sua vida nas mãos do Senhor? Eu creio que sim, tanto que você está ouvindo esse momento devocional e você está participando aqui porque seu coração está nas mãos de Deus. Então saiba que aquilo que vem de Deus permanece para sempre, que aquilo que vem de Deus vai permanecer, vai perseverar. Então confia que você está numa base sólida, que você está num fundamento certo. Então, quando vierem as tempestades, né, os ventos fortes, quando vierem situações para tentar abalar a sua vida, saiba que a sua vida não está na esperança humana, na esperança daquilo que você está vendo, mas você está firmado na esperança de um Deus que é eterno, de um Deus que tem todo o poder, e esse Deus garante que os planos e propósitos dele vão permanecer. Então os sonhos, os planos que Deus tem para você, para a sua vida, as tempestades da vida, elas não vão conseguir frustrar, não vão conseguir parar aquilo que Deus pensou de bom para você. E a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são de bem e de paz, né? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então o que Deus pensou para você não é coisa ruim. Deus pensou coisa boa. Então fica tranquilo, né? Continua servindo o Senhor, buscando o Senhor, que você sabe que os planos de Deus vão permanecer independentemente das circunstâncias externas. Então firma a sua vida nele, não nas circunstâncias que você está vendo. Um segundo ponto nesse texto que me chama a atenção é quando diz que os olhos do Senhor percorrem a terra e que ele vê o caminho dos homens e ele vê o caminho daqueles que temem ao Senhor. E ele abençoa e cuida deles, né? Eu gosto de me lembrar o exemplo de uma criança. Imagina uma criança bem pequena que começou a andar, né? O mês está engatinhando ainda, né? E essa criança está ali com a sua família na sua casa. Aí essa família recebe visitantes, familiares que estão ali,
E as pessoas estão conversando, os adultos estão ali conversando. E aquela criança está no seu ambiente, na sua casa, ela está engatinhando, andando, caminhando dentro de casa. Os pais não vão manter essa criança presa ao seu colo, né? Segura ali o tempo todo. Ela está na sua casa, no seu ambiente. Então eles deixam a criança ali. Só que perceba que normalmente o que os pais fazem? Eles estão conversando com os adultos, eles estão atendendo os seus visitantes, mas os olhos deles estão acompanhando aquela criança. E se em algum momento eles perceberem que aquela criança está passando algum risco, algo vai acontecer, eles não se preocupam em interromper a conversa que eles têm ali, eles vão imediatamente atender e cuidar daquela criança. Se aquela criança cair, começar a chorar, os pais se levantam dali e vão correndo para levantar essa criança e para tirá-la daquela situação. Então é assim que Deus faz comigo e com você. Né? Os olhos de Deus estão sobre a terra e Ele está olhando os seus filhos. Né? Você é filho de Deus, se entregou a sua vida, porque a palavra diz que todo aquele que aceita Jesus recebe o poder de ser chamado filho de Deus. A palavra de Deus diz lá no Evangelho. Então, você é um filho de Deus. Então saiba, tá, que os olhos de Deus estão atentos a você. E como essa criança, você está ali, mas Deus não está desatento. Deus está cuidando do mundo, de todas as coisas que estão acontecendo. Deus está definindo, né, o que está acontecendo na história, porque Deus não perdeu o controle do mundo. Mas Ele está com os olhos fitos em você. Então saiba que Deus está cuidando de você. E um terceiro ponto no Salmo que nos chama muita atenção é quando ele diz que muitos homens confiam nos seus cavalos, nos seus exércitos, na sua força, no seu poder, e muitos deles maquinam o mal e vêm contra aquele que faz o bem. Então o que Deus fala ali? Que Deus diz que Ele está cuidando, né, e que Ele vai livrar o justo, que Ele vai livrar aquele que é dele, Ele vai livrar desses laços que o inimigo arma. Então você e eu temos uma promessa de Deus, né, que quando malfeitores armarem contra nós, quando o mal, né, seja espiritual também, forças malignas no mundo espiritual, sejam as circunstâncias, o que vier contra nós para tentar nos destruir, Deus diz que vai nos livrar. Né? Então esse salmo é um salmo que nos garante, né, que os olhos de Deus estão sobre nós, estão cuidando de nós. Pensa nessa palavra, esse salmo nos enche de esperança. Né? Então lembre-se que se você está no Senhor, a sua vida está firmada em algo sólido, algo firme, que não vai ser abalado com as tempestades da vida. Segundo, lembre-se que os olhos de Deus estão percorrendo todo o mundo, mas Ele tem os olhos atentos sobre a sua vida para cuidar e livrar você, como um pai e uma mãe cuidam daquela criança que está ali aprendendo ainda a caminhar. E terceiro, lembre-se quando as tempestades, o mal, as maquinações, muitas vezes malignas, vierem contra você, Deus diz que vai te livrar. Guarda essa palavra hoje, se encha de esperança. Amanhã nós continuamos em nome do Senhor Jesus.